Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos apresentar o seminário sobre geradores padrão. O grupo é composto pela Paloma, o Davi e eu, Leandro. A locomoção é um sistema automático. A todo momento estamos se movimentando e se deslocando. Você já parou para pensar como isso acontece fisiologicamente? Uma simples tarefa como pegar uma caneta, olhar para ela, executar o trajeto, avaliar em feedbacks se foi executado de forma correta ou não. Isso exige um funcionamento complexo e coordenado do nosso sistema nervoso. O que seria um gerador padrão? Basicamente, gerador padrão são circuitos de células neurais subordinados a comandos superiores, influenciada pela interação com o ambiente, e essa entrada seria uma entrada sensorial, essa interação, gerando um comportamento rítmico, que é convertido em uma atividade muscular rítmica, levando a um comportamento padrão. O circuito gerador está localizado na medula espinal. Sistemas neurais, esses sistemas superiores, que seria o tronco encefálico, o cerebelo, o núcleo encefálico, o córtex cerebral. Isso pode afetar diretamente o sistema gerador padrão. Lesões que podem acontecer nessas estruturas superiores também influenciam diretamente no sistema de gerador padrão. Olá pessoal, meu nome é Paloma e eu vou falar agora um pouquinho sobre geração neural do comportamento rítmico. O comportamento animal, ele não é apenas atos únicos e isolados, mas sim padrões de ações. São sequências de ações efetoras resultantes de sequências de referências motoras do sistema nervoso. Por exemplo, a atividade necessária para pegar um lápis. Essa atividade, ela consiste em estender o braço pela contração dos músculos dos ombros e do braço, depois flexionar os dedos para se oporem ao polegar, então elevar e flexionar o membro para erguer o lápis. E além disso, pode ser necessário alterar a musculatura postural e das pernas para compensar os movimentos. Dessa forma, o estudo dessas sequências de ações, eles têm se concentrado no estudo do comportamento rítmico. Sequências como andar, voar e nadar, que são estáveis e previsíveis. A primeira pergunta que a gente vai fazer então é a seguinte: como que o gafanhoto voa? De maneira resumida, já adiantando, né, o voo ele é uma ação combinada entre o controle central e o controle periférico. Por exemplo, o movimento de uma asa, ele pode ser visualizado como uma simples oscilação de baixo para cima, gerado por um conjunto de músculos, né, que estão presentes nesse gafanhoto, que são os músculos elevadores e depressores. Esse movimento de baixo para cima. Essa atividade, ela consiste em disparos alternados de potenciais musculares. Os depressores são ativados quando as asas elas levantam e os elevadores são ativados quando as asas abaixam. Esse tipo de padrão de disparos alternados, ela é a base das principais formas de comportamento rítmico. Aqui a gente tem um esquema, né, representando essas duas hipóteses, a do controle periférico e a do controle central. Então, outra pergunta que a gente faz, né? Como que os neurônios motores desse músculo são ativados em alternância para produzir um comportamento rítmico? E a resposta é essas duas hipóteses, o controle periférico e o controle central. Aqui no controle periférico, cada movimento ativa receptores que desencadeiam o próximo movimento de sequência. A posição da asa ela é monitorada por diversos proprioceptores. De maneira resumida, a elevação das asas excita o receptor de estiramento das articulações, o qual excita os neurônios motores depressores, levando assim ao abaixamento da asa. A asa baixada levaria ao fim da excitação do estiramento das articulações e excitaria, por sua vez, os de rebaixamento, que novamente excitaria os elevadores, erguendo a asa e completando esse ciclo. Essa hipótese ela também é chamada de reflexo em cadeia, uma resposta de retroalimentação sensorial. Já aqui na hipótese do controle central, o voo do
gafanhoto ele é mantido por um gerador central de padrão, um circuito neural do sistema nervoso central que é capaz de gerar a ativação sequencial dos neurônios motores dos músculos antagonistas, sem a necessidade de desencadear a retroalimentação sensorial como na anterior. Mas como determinar se o controle periférico ou motor é responsável pelo voo do gafanhoto? Qual teste, qual o experimento que fizeram? Eles fizeram um experimento onde removeram a aferência sensorial relevante, que é chamado de deaferentação. Como assim, isso consiste em cortar os nervos que se dirigem para a área de articulação da asa. Dessa forma, se remove a aferência sensorial relevante. Fazendo isso, foi possível verificar que os gafanhotos presos a um cordão, eles podiam continuar voando na ausência dessa retroalimentação sensorial, que é aquela do periférico que a gente falou antes, ou seja, a ausência do controle periférico. Esse resultado ele indica que o controle central é o grande responsável pela parada. Porém, foi possível observar que a frequência do voo ela se tornou menor nesses animais testados. Quando foi estimulado o coto do nervo sensorial que tinha sido cortado, a frequência normal ela foi restaurada. Essa restauração, então, sugere que a estimulação sensorial fornecia excitação para o sistema nervoso central, mas que ela não é necessária para fornecer informações, para a geração de padrão. Então, recapitulando, outros experimentos mostraram que atividades rítmicas como a marcha, a alimentação, a respiração, a ventilação, elas estão sob controle central em uma diversidade de vertebrados e invertebrados. O controle central e periférico, ele não exclui a ocorrência de um ou de outro. A aferência sensorial pode afetar o desempenho da marcha. E existe um gerador central de padrão, que pode manter um padrão de voo na ausência de informações sensoriais. Os geradores de padrão, então, controlam muitos processos fisiológicos importantes e comportamentais rítmicos simples, como a mastigação, a marcha, a natação, a respiração. Os geradores de padrão são grupamentos de neurônios que produzem padrões de despolarização autossustentáveis, independente de aferência sensorial. Os geradores de padrões podem ser agrupados em duas formas diferentes. Uma na célula marca-passo, que gera uma despolarização rítmica espontânea. Por exemplo, as que desencadeiam batimentos cardíacos em muitos animais. Ou as que não geram despolarização rítmica espontânea. Nesse caso, é necessário desencadear a resposta pela primeira vez, como as de aferência de um receptor sensorial. Como exemplo disso, podemos citar as sanguessugas e os vertebrados tetrápodes. No ambiente, as sanguessugas detectam as presas sentindo as ondas provocadas pelos animais na água. A sanguessuga então nada em direção à presa, utilizando o movimento ondulatório rítmico. Nesse caso, a natação inicia quando os mecanorreceptores detectam na água o estímulo. Estes enviam um sinal sensorial aferente ao interneurônio que dispara a natação, o qual faz uma sinapse com o interneurônio liberador na natação. Esse interneurônio vai ativar uma rede de neurônios que constitui o gerador de padrão central, chamado oscilador natatório. Envia sinais rítmicos aos neurônios motores, que estimulam os músculos da parede corporal, dando início à natação rítmica. Porém, as sanguessugas também podem iniciar a natação sem um estímulo sensorial, através de um interneurônio excitatório da natação, que vai ser ativado através de sinais do encéfalo, que ainda não são bem compreendidos. No caso dos tetrápodes, esses animais eles vão poder se mover através do balanço de suas pernas, padrões chamados passos. Eles requerem a contração coordenada de muitos músculos, de modo que cada articulação se mova a uma distância certa no tempo certo. De forma parecida aos das sanguessugas, o tronco encefálico desencadeia um comando que dá início a esses passos. Vai ser enviado um sinal a uma rede de neurônios na medula espinhal, que atua como gerador de padrão central. O gerador de padrão envia sinais motores eferentes coordenados aos músculos, que controlam o movimento dos membros, dando início ao movimento rítmico. Porém, ainda não se conhece todos os componentes estruturais e as conexões neurais.
Estes animais também devem ser capazes de responder a obstáculos enquanto caminham ou correm. Neste caso, os proprioceptores dos membros enviam informação sensorial, que permite ao gerador uma retroação, modifica sua referência em resposta às mudanças. Esse foi o nosso trabalho sobre gerador padrão. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco sobre isso e tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!